finalmente chegou o grande dia. Eu, juntamente com Nélio Ribeiro, estamos aqui para dar início aos nossos estudos, nossos questionamentos. O famoso que nós anunciamos aí, MCI, Meus Conceitos sobre Israel. Dentro disso tudo que vocês já esperavam, como nós falamos, nós vamos trabalhar juntamente com os judeus, para o povo judeu, mas eu quero que todos, vocês também participem conosco. O nosso canal do YouTube, ele só vai crescer, só vai ter engajamento a partir do momento que vocês se inscreverem e cooperarem conosco compartilhando os vídeos. Por isso, compartilhe, fale com seus amigos, com seus parentes, familiares, que na verdade podem também estar nos ajudando nesse trabalho. Ok? Então, agora, Nélio Ribeiro estará trazendo alguma coisa relacionada às Escrituras Sagradas, sobre o Messias, e aí daqui para frente fica aberto os questionamentos, podem colocar nos comentários, podem nos questionar, nós vamos deixar depois o nosso Facebook, o nosso e-mail lá, o e-mail do MCI, para que vocês também possam fazer os questionamentos através dessa ferramenta. Nélio Ribeiro. Bom dia, pastor Francisco. É um prazer a gente estarmos iniciando esse trabalho para os judeus, porque eles são um povo abençoado, eles são a menina dos olhos de Deus. E gostaríamos de tirar as dúvidas deles. E para iniciarmos aqui, eu acho que devemos falar do nascimento do Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, porque os judeus, por todos os contatos que eu já tive, eles não acreditam que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E nós temos documento, a palavra de Deus, ela é um documento, é sobre Herodes, que ficou realmente extremamente preocupado quando ele soube do nascimento do rei de Israel. Então nós vamos partir desse princípio para que todos possam compreender da existência desse Messias, não outro, mas o Messias que Deus Pai, enviou. E eu gostaria de começar já lendo uma passagem que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2, que diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. É importante a gente observar isso. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então nós já temos aqui o registro da família de José e da família de Maria também, porque ela também era parenta dele. E diz, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Belém da Judéia. E se nós continuarmos o texto, nós vamos ver o que aconteceu com Herodes, quando os magos vieram pelo sinal que eles viram, a estrela no Oriente, e eles vieram saber aonde tinha nascido esse rei dos judeus. E Herodes, então, ele fica perplexo com aquilo, porque ele não admitiria um outro rei. E ele diz para os magos que assim que descobrisse a localidade, esse rei era para voltar e comunicá-lo, porque ele estaria indo lá para adorar. Era uma farsa, porque já havia uma trama para matar o menino, que era nascido rei dos judeus. Mas se tratando disso aqui, o Herodes foi uma pessoa também muito interessante, porque a gente, usando as técnicas de interpretação, ele reúne os anciãos, ele reúne
os estudiosos da época, as testemunhas, as pessoas que estudavam, sabiam onde ele iria nascer, e ele faz esse questionamento com eles, e eles dizem, olha, ele vai nascer em Belém da Judéia. E como esses magos também receberam da parte de Deus um aviso para que eles não voltassem pelo mesmo caminho e nem falassem com Herodes sobre a situação, Herodes, irado, aborrecido, ele manda uma ordem para matar todas as crianças, todos os meninos de Belém, da idade de 2 anos para baixo. Lógico que nós entendemos que se passou aí uns 6, 7, 8 meses, talvez 1 ano. E ele não mandou matar de 1 ano para baixo, mas de 2, para pegar até o menino Jesus. Mas também José foi avisado por divina revelação com Maria e eles foram para o Egito. Então este é um dos questionamentos que a gente precisa afirmar para eles, pastor Francisco, que não há outro Messias, não há outro Messias, é o único Messias que Deus enviou para Israel. E uma coisa também que nós vamos esclarecer com o passar dos dias, pastor, é a eternidade desse rei. Nós vamos ter que falar, pastor, sobre a eternidade. Porque o rei de Israel, eles esperam um rei que seja um rei imortal. E todos os reis que Israel teve foram reis mortais, como o próprio Davi, que veio a promessa que dele nasceria um que seria rei eterno. Até o irmão já teve dando uma olhada ali. Ele traz ali, além de outros, a promessa desse rei eterno. Então, rei eterno tem que ser um rei que não morra, um rei imortal. Então, lógico, nós vamos ter muitas outras aqui live e vamos estar passando para vocês comprovadamente, documentalmente falando sobre a existência dele, do Messias. E não importando se coloca o nome Jesus, não importa. Porque o nome é importante nesse momento, né? O nome em si, é como eu já vi, desculpa interromper. À vontade. É que na verdade, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas se é Yeshua, se é Jesus. Meus amigos, fiquem tranquilos. É a mesma coisa o nome do nosso Deus. Para os judeus, Yahvé, Elohim e várias outras siglas. Nós, povo brasileiro que falamos a língua portuguesa brasileira, não precisamos ficar preocupados quanto a isso. Porque o nosso Deus, Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe que nós, quando chamamos Jesus, nós não estamos zombando de forma alguma, como algumas pessoas às vezes acham. Que o nome Jesus não é o nome certo, não era o nome que deveria ser chamado. Mas foi o nome que nos foi apresentado e por causa dele, nós hoje temos conhecimento de quem é Deus. Por causa de Cristo Jesus, que nos reconciliou junto a Deus. Então, não se frisem, não se preocupem realmente com o sentido claro da palavra. É claro que mais à frente nós vamos trazer o sentido, a origem da palavra, mas por enquanto não se preocupem quanto a isso. Você judeu, você nosso amigo judeu, nosso amado amigo judeu, é assim que nós conhecemos o Messias, chamado Jesus. E isso para a língua portuguesa, a língua que nós somos nativos. Mas nada, e nós não estamos de forma nenhuma infringindo ou até mesmo fazendo com que vocês realmente, vocês tenham um outro conhecimento, claro. Vocês têm uma linhagem que já veio da antiguidade. Nós fomos enxertados, nós fomos achegados ao povo judeu por causa de um judeu. Graças a Deus. Um único judeu, Graças Jesus Cristo. É o que nós conhecemos como Messias. Então, a intenção do Eterno de Israel era trazer esse rei eterno. E no momento que ele veio, muitos daquela época reconheceram ele como Salvador, mas muitos não reconheceram, embora estudiosos das Sagradas Escrituras, porque, ao meu ver, pastor, já era um propósito da parte de Deus para que não houvesse totalmente aceitação devido a tantas tristezas que a nação vinha dando ao Eterno. E por esse fato, ele veio também a ser o nosso Salvador, porque ele é o Salvador de toda a humanidade.
ele tem que ser um rei eterno, mas que também colha para si toda a humanidade, como ele fez o eterno com Abraão, que não era um judeu. E através de Abraão, Deus pegou aquele homem e fez dele um príncipe, um homem digno, uma pessoa temente. E ele veio até, né, se tornar o pai da fé nosso. Abraão, que é chamado o pai da fé. Tanto é que nós vemos uma lei paralela à lei que Deus deu lá na frente a Moisés. Mas nós vemos mandamentos também dados lá atrás a Abraão, né? As orientações que ele seria pai de uma nação, ele deveria proceder dessa forma, onde ele colocasse a planta dos pés, Deus estaria dando. Então ele tinha que seguir também normas que Deus estava dando para ele, não é? Então, vamos falar muitas outras coisas, nós vamos buscar esclarecer todas as dúvidas que os judeus têm, isso com base nas Sagradas Escrituras. Uma delas que nós não vamos falar agora é um questionamento que eu, como vindo também de família de ateu, pastor, eu também tinha 3 deuses. Como pode isso? Ter 3 deuses? Como fica esse governo de 3 deuses? Nós vamos falar sobre isso para frente, não vamos falar agora, mas eu quero dizer a vocês também, amados, queridos, povo de Israel, judeus abençoado, que oramos por vocês. Existe só um Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Messias é filho, ele foi gerado, ele já pré-existia. Nós vemos que toda perseguição que houve contra a palavra Deus não foi contra Elohim, não foi contra o Filho, porque a perseguição foi no céu e foi aqui na terra também. Isso nós vamos explicar para frente. Mas hoje queremos ficar tão somente com essa palavra. Yeshua HaMashiach, a promessa do Eterno, nasceu em Belém da Judéia. Não nasceu em outro lugar, e eu quero que vocês foquem nisso. Busquem documentos, busquem provas. Vocês são inteligentíssimos, um povo extremamente sábio, mas nós estamos para ter aí momentos muito difíceis na face da terra e precisamos ver vocês tomando assim uma decisão acertada, porque não queremos ver amanhã vocês construindo o templo e entrando dentro desse templo um falso Messias que vai contaminar tudo. Nós queremos que vocês recebam esse Messias, esse Rei Eterno, que está hoje preparando o lugar para todos aqueles que estão se convertendo a Ele, se voltando para Ele, pelo entendimento das Sagradas Escrituras. Amém, queridos judeus? Um forte abraço a todos e eu volto a palavra a meu querido pastor Francisco. Pastor Nélio, o senhor no início começou com o livro de Lucas, capítulo 2, narrando que de Belém, em Belém nasceu o prometido, o Messias de Israel. A referência, como a gente sabe que o povo judeu, eles são mais dados às escrituras, né? Realmente a Torá, os profetas, algumas referências mencionam sobre isso. Eu gostaria de ler uma, foi o que nós citamos aqui, Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui nós fechamos que, na verdade, o que nós lemos no Novo Testamento, que é o que nos traz realmente elucidação de quem foi Messias, porque para nós, gentios, né, que fomos enxertados, né, na oliveira verdadeira, para nós, antes de realmente termos esse conhecimento, isso ficava muito obscuro para a gente. Nós não tínhamos esse conhecimento realmente. Nós não sabíamos, para nós, as escrituras sagradas, elas eram de difícil entendimento. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro, que a gente realmente reconhece que o Messias, Jesus, ele veio para realmente desfazer tudo aquilo que foi feito lá, que foi, na verdade, a queda do homem. Ele veio para, como o homem se perdeu o vínculo com Deus, ele veio para trazer de novo esse vínculo, trazendo a reconciliação do homem com Deus. Lindo. E a partir desse momento é onde que nós, na verdade, começamos a entender que as escrituras sagradas,
Hoje, mesmo vocês, falando, né, nós temos hoje em dia o Novo e o Antigo Testamento, ou as Escrituras e um novo pacto, uma nova aliança que nós temos hoje em dia. Mas as Escrituras Sagradas, a Torá, os profetas, também já narravam sobre o Messias. E nós vamos comparar aqui dentro, em breve, mais à frente, nós vamos estar falando sobre esses conceitos. O que falava no Antigo, ou o que falava nas Escrituras Sagradas da Antiguidade, e o que nós temos hoje em dia como base. Então, mais uma vez, né, nós queremos agradecer a você que está assistindo, e mais uma vez compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nossas referências finais. E para garantir também vocês, nós não somos expert na situação, mas nós usamos diversas técnicas de interpretação, inclusive as regras judaicas, para a interpretação de textos, que são regras fabulosas para nós. Isso nos ajudou muito e vai continuar nos ajudando. Tá? Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Ok, nós nos despedimos aqui, contamos com você para o próximo vídeo também. Desde já pode começar aí se inscrevendo, fazendo pergunta nos comentários. Nós vamos ler, né, procurar ler e responder todos também ali no próprio comentário, e fazemos aqui um questionário de acordo com as perguntas que vão ser levantadas, e no próximo vídeo nós vamos estar trabalhando também isso. Vamos ter um período introdutório respondendo questionamentos e depois trabalhando diretamente no tema a ser abordado. Amém. Para vocês, um forte abraço, até a próxima e fiquem todos com Deus. Amém.